Paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus para todos os nossos amigos, a todos amigos em particulares, amigos, homens e mulheres de Deus que fazem a obra, que pregam a palavra de Deus e que tiveram um dia de desafio nesse dia. Um dia de batalhas, de compromisso com a obra de Deus e sempre estão envolvidos com a obra de Deus. E a gente sabe que em diversos momentos da nossa vida nós precisamos de uma palavra de Deus. Nós tendo a palavra de Deus em mãos, nós sempre vamos sobressair mediante as dificuldades e situações que se opõem contra a nossa vida. E esse versículo que eu quero deixar para meus irmãos nessa tarde é uma poderosa palavra de Deus, uma palavra que falou meu coração nesse dia. E eu quero deixar e compartilhar com todos os amigos e irmãos. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 10, que nos diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele confirmará, Ele fortificará e Ele fortalecerá. Eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, homem de Deus, servo de Deus, profeta do Deus vivo, que Deus ele tem o prazer em abençoar a sua igreja, em fazer com que a obra de Deus ela prossiga, ela cresça e ela vá adiante. Mas nós sabemos que Satanás ele não vai poupar, ele nunca poupou de investir contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor, em avançar em todas as áreas espiritual, seja no casamento, financeiro ou no matrimônio. Satanás nunca deixará de investir terrivelmente contra nossas vidas, e ele usa de multiformas para fazer com que nós se frustramos, em que nós sentimos lá embaixo, ou através até acusado de alguma coisa, porque isso me faz lembrar também do apóstolo Paulo, quando eles tinham aquele espinho na carne, e o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Eu quero te dizer para você, meu irmão, que teve um dia de batalha, um dia de conflito, um dia de dúvidas, preocupações e certeza. Talvez você está na frente de um trabalho, algum ministério, à frente de algum compromisso em que Deus te chamou, pregando a palavra de Deus ou louvando. Eu não sei qual a vocação em que você foi vocacionado, mas eu quero te dizer, da mesma forma que Satanás não poupa para investir contra a tua vida e contra a minha vida, usando muitas vezes até os opositores para se levantar contra nossas vidas, eu quero te dizer, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é um elo perfeito entre o homem que tem comunhão com Ele e que tem vida com Deus com Ele. A graça do Senhor sempre vai bastar para a igreja em momentos de dificuldade. Eu quero te dizer, amado, a graça de Deus é um elo perfeito para nossas vidas. Por que é um elo perfeito? Porque nós sabemos que em meio à dificuldade, em meio a situações ou qualquer tipo de adversidade que se opõe contra a igreja ou contra a obra do Senhor, o Senhor tem a palavra de graça para nossas vidas. O Senhor tem palavra de vida eterna para nossas vidas em todos os momentos. E talvez você está lutando com alguma coisa que Satanás tem investido contra a tua vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus, meu irmão, que a graça do Senhor ela te basta. A graça, o elo perfeito do Senhor, ela te basta. A graça do Senhor está na tua vida. Meu irmão, se você tem a graça de Deus, você não precisa se apresentar muita coisa para o homem. Você não precisa se auto-justificar. Se você tem a graça de Deus, meu irmão, você é diferente aonde você estiver. Se você tem a graça de Deus, as pessoas vão ver que você é um homem ou uma mulher de Deus. E que você não vai vencer por força própria, mas você vai vencer pela graça de Deus. A graça do Senhor te basta, meu irmão. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Ele é nosso escudo, fortaleza. Eu quero te dizer nessa tarde, prossiga em frente. Não abra mão do teu ministério, da tua chamada. Porque o que vai fazer diferença na tua vida é a tua vida com Deus, não desistindo e tendo a graça do Senhor. A graça de Deus te basta. Não largue a obra de Deus. Não desista da obra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para todos vocês, meus irmãos. O caminho da oração é o caminho mais rápido para obter vitória com Deus. A fila menor, a fila da oração, é o caminho mais rápido
de nós encontrar a resposta para todas as dúvidas que há em nossas vidas. Porque o poder da oração e da graça do Senhor, ela dissimula toda a vaidade pessoal que há no homem e nos mostra que só o Senhor, através da oração e da graça, forma seu elo perfeito de Deus para a nossa vida, para nos abençoar e alcançar níveis espirituais do nosso ministério, da nossa vida, para que não haja frustração. Mas se você está passando por esse momento de frustração, meu irmão, no teu ministério e na tua chamada, eu quero te dizer, a graça do Senhor te basta. Não abra mão. Não abra mão daquilo que por muito tempo você pagou um preço em lágrima, em monte, oração, em lutas e provações. Quantas situações, privação você já passou pelo teu ministério, pela tua chamada, para preservar o melhor de Deus, para ter a graça de Deus na sua vida. Você não pode abrir mão, meu amado, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não pode abrir mão, meu amado, daquilo que Deus confiou ao teu ministério, a tua chamada. Aquilo que Deus confiou à tua vida, meu amado, Deus não vai passar para ninguém. Porque naquele dia Ele vai requerer das nossas mãos o ministério, a chamada, a vocação, a família, os dons espirituais. Isso é bênção de Deus. A graça te basta. Se você tiver a graça de Deus, meu amado, siga em frente. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus colocou sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Vou deixar um conselho como homem de Deus para a tua vida, porque isso tem sido base no meu ministério. Vida com Deus na oração. Se você tem oração, você é diferente onde você for. Se você for um homem ou mulher de oração, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser diferente. Em todas as situações você vai sobressair. Porque quem tem vida com Deus na oração e tem a graça de Deus, não se precisa justificar. O Senhor é o seu advogado. O Senhor é o seu amigo fiel que advoga a vossa causa. Meu amado, eu quero orar em cima dessa palavra que eu li nessa tarde, para não me basear naquilo que eu penso, o que eu acho, que eu sei, mas orar baseado na palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida, pelo teu ministério e pela tua chamada. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu coloco a vida desse irmão neste momento que ouviu essa palavra de Deus, Pai. Eu oro baseado na tua palavra nessa tarde, Senhor, porque a tua palavra diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, Pai, e que é na fraqueza que tu nos aperfeiçoa. A tua palavra diz no livro de Apocalipse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a tua igreja. E eu sei que em todos os momentos, Senhor, você sempre tem uma palavra de Deus para a minha vida e para o coração da igreja. Senhor, a tua graça nos basta. Que nós possamos estar encharcados com a tua graça nessa tarde. E que a tua graça nos envolva e nos alcança. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, meu amado. Não abra mão do teu ministério, daquilo que você pagou um preço muito caro, daquilo que custou lágrima, noites em claro, em oração, no monte, em vigília, em busca, passando privacidade, diversas situações para ter um ministério abençoado. Não abra mão daquilo que Deus ortogou sobre a tua vida. Essa é a minha palavra. A graça de Deus basta para nossas vidas. A graça de Deus, estando na tua vida, você não precisa de mais nada. Você tem o Senhor que justifica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos.